Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pouco Tempo. Na edição de hoje, iremos falar do mediatismo. Vamos explorar mais sobre este tema. Queremos entender como é que este fenômeno tem influenciado, tem moldado os pensamentos e os sonhos dos jovens. Para a edição de hoje, temos dois convidados super especiais. Por favor, aproximem-se. Olá. Olá, bom dia, meu nome é Adolfo Lucas. Olá, boa tarde. Meu nome é Rania Bernardo. Adolfo e Rania, será que poderiam aqui deixar ficar o vosso entendimento sobre o mediatismo? Então, o imediatismo é um fenômeno que decorre principalmente entre os jovens, é quando eles querem possuir bens antes do tempo certo. Por exemplo, eles veem uma celebridade que está a viver uma certa vida, eles decidem usar meios para ter aqueles bens antes de passar pelo processo pelo qual essas celebridades passaram. Vivemos agora numa cultura digital. Rania, acreditas que as redes sociais têm influenciado para que os jovens se deixem levar pelo mediatismo? Sim, eu costumo dizer que as redes sociais são uma arma poderosíssima. Então, nós devemos saber usar, porque se usamos de forma negativa, pode trazer impactos negativos. E é o que está a acontecer. Muitos jovens querem viver de aparências, mas muitas vezes é influenciado pelo que as pessoas veem nas redes sociais. Se por acaso eu ver uma celebridade com um carro, com uma determinada roupa, eu acabo cobiçando e pulando a fase, como o Adolfo esteve aqui a dizer, e querer pular esse processo de não viver a minha adolescência, correr atrás dos meus objetivos. Então, eu tendo a pular. E qual é que seria o impacto psicológico do imediatismo na camada juvenil? Então, o imediatismo, para além de ter esses impactos materiais, tem também impacto sobre a nossa psique, principalmente a dos jovens. É que eles acabam se frustrando, porque nem todos os jovens podem suprir com essas necessidades, nem não podem ter tudo aquilo que elas desejam agora, por causa da sua condição de jovem. É sabido que a juventude é a fase da construção, e só depois é que é a fase da possessão, em que as pessoas possuem os bens materiais. Dizem que onde há vantagem há desvantagem. Acreditas que o imediatismo pode ter um lado positivo? Uma pergunta meio difícil, mas eu acho que não. Eu sou da opinião que nós não devemos pular as fases, nós devemos respeitar o processo, como se costuma dizer. Nós devemos viver a nossa adolescência, correr atrás dos nossos objetivos, desculpa, assim que é. Eu não posso querer graduar antes de concluir a licenciatura. Então, é o que leva muitas moças e muitos jovens no seu todo a seguirem caminhos obscuros para tentar alcançar os seus objetivos. Então, acho que não tenha nenhuma vantagem. Faço a mesma pergunta para ti, Adolfo. Será que teríamos um olhar positivo para esta situação? Eu acredito que sim. O imediatismo não tem só um lado negativo, à medida que ele nos ajuda a termos uma certa garra para conquistarmos o mais rápido possível os nossos objetivos, ou mesmo que sejam esses tais bens materiais. Isso é negativo quando o imediatismo torna-se algo, torna-se uma espécie de fanatismo. Nós a todo custo queremos ter, mesmo não tendo essa condição, condições estabelecidas para que isso aconteça. Portanto, se a pessoa tem sede de, por exemplo, o mais rápido possível ter um carro, ela vai se esforçar para conquistar aquele carro. Então, esse tipo de imediatismo que está acompanhado de trabalho duro é sim positivo. É negativo quando a pessoa não trabalha, usa meios obscuros, como bem se disse aqui, por vezes até pode recorrer ao roubo, juntar-se a gangues criminosas. Esse tipo de imediatismo é que é negativo. Mas essa força para conquistar o mais rápido possível é, de fato, apreciável. E como é que podemos amenizar isto? Acreditam que teriam, se calhar, alguma estratégia para reduzir os índices de imediatismo? Eu acho que a principal fonte de proliferação do imediatismo sejam as redes sociais. E nós gostamos muito de querer nos comparar com os outros. Eu acho que devemos respeitar os nossos limites. Eu acho que devemos respeitar os nossos limites, saber usar com sabedoria as redes sociais. Eu acho que seria um método ou um conselho que eu tenho aqui a dar. Estamos mesmo na reta final do nosso programa e peço aos nossos convidados que deixem ficar aqui as considerações finais, algum conselho, se calhar, ou algum método para que a camada juvenil possa superar este fenômeno.
Em jeito de considerações finais, eu gostava de dizer aos jovens que nem tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais reflete de fato a realidade. Aqueles carros que aquelas pessoas ostentam nas redes sociais, nem tudo aquilo é de fato o que elas vivem. Portanto, é preciso que respeitemos as fases que a vida vai nos impor. Se é para estudar, estudemos. E depois de estudar, naturalmente, que os frutos serão esses bens materiais. Portanto, é preciso que observemos os processos que a vida vai nos impor ao longo dessa caminhada. Aranha, suas considerações finais. Eu sou da mesma opinião que o Adolfo. Devemos respeitar as fases da vida, devemos saber quais são os nossos limites. E o conselho que eu tenho aqui a dar é que tenhamos foco e, se for para estudar, como ele bem disse, que estudemos, que possamos alcançar os nossos objetivos. E assim foi a nossa conversa. Muito obrigada aos nossos convidados por se terem feito cá presentes. Prometemos voltar numa próxima oportunidade com mais um tema interessante para os nossos telespectadores. E não se esqueçam, para quem ainda não segue o nosso canal, que siga, por favor, e deixe lá o seu like. Eu me lembro bem, desde o dia que disseste que não posso mais te incomoda. Te incomoda. Se dependesse de mim, já podia ter esquecido a ti. Mas o coração ninguém manda, por isso que eu insisto em te ligar. Carregue na laquela, pula mais comigo, vou ligar lá. Mas sem rima, ou não pela hueva. Carregue na laquela, pula mais comigo.